Bom dia, gente. Primeira regrinha, primeiro conhecimento do dia nesse domingão. Gordura que a gente come não vira gordura no seu corpo, tá? A gente vai falar um pouquinho. Na verdade, eu prometi essa live lá pro pessoal do desafio do WhatsApp, que é um grupo fechado. Mas como vocês também têm essas dúvidas, eu vou deixar o link. Depois eles vão poder assistir com mais calma e repetir esse vídeo, que é um conhecimento muito interessante, né? A gente cresceu acreditando que gordura vira gordura e não acontece assim. Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui por que o jejum intermitente é uma das estratégias mais adaptadas, assim, como se diz, o nosso corpo tem muita facilidade com o jejum, porque ele foi preparado para isso. Só que hoje, o que acontece? A gente tá numa questão de obesidade, não porque a gente come por fome, ou porque a gente tem fome demais, ou porque não é nada fisiológico. Hoje o nosso problema maior da obesidade é que nós vemos a alimentação como um vício, como um apego. Então a gente aprendeu a comer comidas que foram projetadas para nos dar mais vontade, para querermos comer mais, cada dia mais. Isso vários estudos vêm provando, e quem não acredita nisso, sinceramente, não adianta ficar aqui ouvindo, porque sim, comida vicia, alguns tipos de comida são viciantes, sim. É aquela história do pacotinho de bolacha. É impossível comer um só. O próprio slogan das campanhas de alimentos fazem isso. É impossível. Você pega um pacote de bolacha recheada, você não vai conseguir comer uma bolachinha. Olha, eu acho bem difícil a pessoa que consegue. Existem as que conseguem, que são aquelas pessoas intuitivamente magras, que comem pouquinho, que vão lá, comem um quadradinho de chocolate, mas não é a maioria. A maioria se comeu, colocou na boca sentiu na boca aquele prazer, aquela textura, aquele sabor, já era, vai o pacote inteiro, né? Tô falando verdade ou mentira? Eu não posso com pacotes, por isso evito no meu dia a dia esse tipo de alimentos, porque eu sei que eu tenho esse gatilho muito forte, né? Então é melhor para mim, nesse caso, me abster do que tentar moderar algo que para mim não é moderável, realmente vai, tá bom? Gente, por que o jejum, o que está na teoria, né? Hoje em dia existem várias pessoas, vários profissionais, aquela abordagem de comer de 3 em 3 horas, aquela coisa. É como eu disse, para muitas pessoas, começar a comer soa como um gatilho até mesmo fisiológico. É difícil você, eu vou comer só um pedacinho de uma barrinha de cereal e parar. É como se fosse antifisiológico, porque a gente tem essa coisa de não conseguir lidar com isso. Parece que a gente começa a comer e precisa se sentir saciado. Mesmo sem começar a comer com muita fome, a gente tem essa necessidade. Tá? Então, comendo toda hora, a gente vive praticamente no estado alimentado. Na questão do jejum, qual que é a nossa teoria? Calorias entrando e calorias saindo, né? Estado alimentado, estado não alimentado. Então, o corpo usa... Quando a gente está se alimentando, a gente se alimenta... Mesmo aquele alimento da minha última refeição, ele vai durar por algumas horas ali. Toda a questão hormonal, eu vou demorar algum tempinho para sentir fome novamente, tá? Então, eu como justamente para ter uma reserva por mais algumas horas, né? Hoje se tem essa abordagem de comer de 3 em 3 horas, mas tem pessoas que lá comem 3 refeições por dia, ok, né? Só que o que acontece quando a gente come alguns tipos de alimentos? Glicose, carboidratos, né, e gordura e proteína são esses 3 tipos de alimentos. Só que hoje, o que a gente mais come? As pessoas, normalmente, o que a gente come no nosso dia a dia? A pessoa que ainda não leu, que não sabe sobre low carb, de jejum, aquela pessoa normal, ela vai comer pão de manhã, ela vai comer macarrão na hora do almoço, ela vai comer outra bolachinha à tarde e à noite ela vai comer pizza.
digamos. Essa hoje é a dieta padrão das pessoas que comem sem ter nenhuma preocupação, né? Não estão preocupadas em emagrecer nem engordar e comem porque hoje são os alimentos que a gente mais tem disponibilidade, são alimentos baratos, né? São produtos baratos. E o que acontece quando a gente come esse tipo de alimento? No estado alimentado, a nossa glicose ela sobe, né? E na ideia do jejum, a gente tem que utilizar o que sobrou no caso, esses alimentos, por exemplo, mesmo que você coma daqui 2 horas, você sinta fome, mas eles vão continuar na sua corrente sanguínea, esse excesso de glicose, né? Então, é meio que a gente hoje é movido a glicose, açúcar, né? Quase a gente não consegue entrar no estado do jejum para queimar a nossa gordura, porque a gente está sempre colocando esse compartimento de glicose no máximo. E aqui que acontece? Enquanto eu tenho glicose em excesso no meu sangue, a minha gordura nunca vai ser queimada. Mesmo que eu coma poucas coisas, dificilmente, claro, aquelas pessoas magras que têm um metabolismo rápido, que queimam a glicose com muita rapidez, que tem que comer cada 3 horas, porque tem um metabolismo muito acelerado, essa pessoa é uma exceção, né? A maioria das pessoas comem esse tipo de alimento e elas vão engordar com certeza, a maioria, quem tem um metabolismo normal. Então, a gente nunca consegue acessar a gordura, né? Então, essas duas fontes, elas são armazenadas em diferentes compartimentos. Digamos que a gordura, ela é muito difícil, ela é mais difícil de ser acessada. E os carboidratos estão sempre ali na nossa corrente sanguínea, né? E o que vira realmente gordura no nosso corpo? São carboidratos em excessos, porque cada vez que eu ultrapasso a minha quantidade de carboidratos, que o meu corpo tem um compartimento lá, e que se eu ultrapasso todos os dias, ele já vai lá, existe esse processo chamado lipogênese, quer dizer, que é a nova gordura. Então, toda vez, digamos assim, que o meu compartimento de carboidratos, ele tem um limite. Assim que eu ultrapasso esse limite aqui, ele vai pro freezer, que é a minha gordura, porque ele tem um limite. É como se eu enchesse um balde d'água. Assim que aquela água transborda, ela vai se formando como gordura. E como a gente praticamente come esses alimentos o tempo todo, que aumentam a insulina, que dão fome, é muito fácil comer em excesso, porque são gostosos, né? Apetitosos. Por exemplo, o macarrão, ele é mole, vai ser digerido de uma forma muito rápida, por isso que a gente engorda com tanta facilidade, queimando só açúcar. Nosso corpo é como se quem come só esses alimentos, vivem queimando açúcar, nunca vai queimar a gordura. Na verdade, a pessoa só está estocando gordura. Então, o glicogênio, mais ou menos, que é depois que eu como esses carboidratos, tá bom? Eu ainda tenho eles estocados no meu corpo, através do glicogênio. Por isso que se você ficar 24 horas, você nunca vai morrer de fome com 24 horas. O que você sente é desconforto, porque você às vezes a gente tem o vício, o hábito de comer toda hora. Mas assim, até o alimento que você comeu ontem vai demorar às vezes 18, 24 horas ali como glicogênio. Então, esquece que você não vai morrer, tá? E dependendo da quantidade, você nunca fez jejum, você nunca fez low carb, pode durar até mais tempo esse glicogênio aí, tá? E não chegou ainda na sua gordura. Para chegar na sua gordura, o que acontece? A gente tem que diminuir esse açúcar, né? A gente tem que diminuir esses carboidratos. Diminuindo os carboidratos, eu começo a diminuir a minha insulina, né? Eu paro de colocar açúcar no meu corpo e a minha gordura começa a ser acessada. O corpo entende, tem pouco açúcar. A insulina é como se fosse o hormônio do armazenamento. Então não adianta nada você fazer jejum e já dar um boom de carboidrato e fazer o próximo jejum que vai ser queimando só açúcar, tá? Então você tem que
diminuir esses níveis de carboidratos, comer proteínas e gorduras boas para ativar, colocar em normalidade a sua fome e saciedade, para você reduzir aí essas calorias também. Por isso que algumas pessoas fazem jejuns de 24, de 36, porque dão esse boom aí na queima de gordura. Claro que não é todo dia, você não vai fazer sempre uma vez uma refeição por dia, você vai alternar esses jejuns, mas sim, com o tempo você vai ensinando o teu corpo a parar de queimar açúcar e começar a queimar gordura, tá? Então o jejum fornece uma maneira muito rápida para começar a queimar gordura. O que acontece nas estratégias de comer de 3 em 3 horas é que a gente vai viver no estado alimentado, comendo pouco, mas a maioria em carboidratos, você vai ficar com fome, você vai perder peso inicialmente, mas se você cortar muitas calorias, o teu metabolismo vai ficar mais lento. E aí é meio que uma briga contra você mesmo. É difícil viver no estado alimentado o dia inteiro e conseguir emagrecer, porque você vai ficar, estando no estado alimentado, seus hormônios trabalham na função, na questão de querer comer mais. Né? A gente tem essa questão biológica. Por isso que o jejum, depois lá de 18, 20 horas, você vai sentir menos fome, que é onde o teu corpo está entendendo. Você está no estado não alimentado. O cortisol aumenta, alguns hormônios... o glucagon aumenta, você vai sentir menos fome de uma forma natural, porque você deu para o teu corpo um tempo para utilizar aquele açúcar que a gente utilizou, comeu nas refeições, e para começar a queimar a sua gordura. Então é isso, gente. Quem faz o jejum quando abre a janela pode usar a banana. Então, a banana é um dos alimentos, por mais que seja um alimento natural, é cheio de açúcar. Tem gente que come 5, 6 bananas por dia e entra no efeito platô, porque deixa a insulina alta. A banana até para diabéticos, as pessoas fazem a medição lá no sangue e veem que o açúcar com a banana sobe muito rápido. Então, o que acontece com muita glicose? Por mais que o alimento seja natural, vai ter esse efeito fisiológico. O teu corpo, ele não entende o que é banana, o que é açúcar. Digamos, né, esse ponto da glicose, né? Claro que são nutrientes muito diferentes, a banana é rica em várias vitaminas, então tem sim os aspectos da nutrição, das vitaminas, mas se a gente está falando de açúcar e de queima de gordura, a gente tem que se preocupar com esses alimentos que excedem muito o nível de insulina, né? Então, com a minha insulina alta, eu vou ter mais fome, vai ser muito mais complexo eu manter o meu emagrecimento, isso é fato, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Estou em jejum agora pela manhã, tomei um copo d'água gelada com um suco de limão. Tem gente que toma umas gotinhas de limão, ok? Eu vou depois, gente, estão perguntando para ler esse artigo, eu vou deixar o link nos stories. Vocês entram lá no stories. Tem uma nutri aqui, Ima Nuventura, que ela tá falando que o ideal é a partir de 14, 16 horas, né? Sem alimentação já é considerado um jejum. Realmente, e principalmente se a pessoa já tá fazendo alguns jejuns, já vem diminuindo essa insulina gradativamente, porque as últimas, por exemplo, a última semana, se você diminui nas suas refeições esse excesso de carboidrato, se você já dá um tempo maior entre as refeições, esse nível de açúcar vai diminuindo aos poucos. Quando você vai lá, tá na terceira semana da estratégia de jejum intermitente, você já vai estar com os níveis mais equilibrados. Então, por isso que é uma adaptação. No começo, para quem come muito carboidrato, tem dor de cabeça, tem desconforto, porque o corpo não está entendendo. Você está lá sempre colocando açúcar. De repente, você começa a reduzir. É claro que vai ter um efeito adaptativo aí, que vai ser desconfortável, né? Porque o açúcar em excesso, ele tem até a questão da dopamina, que traz prazer. A gente fica um pouco com abstinência, com certeza fica, tá? Algumas pessoas, principalmente, relatam isso. Então, tem que ter paciência naquele período inicial,
porque realmente é uma mudança muito brusca para o corpo, mas com certeza vale a pena pela questão da saúde, porque o excesso de insulina, o excesso de glicose, ele não é só questão de engordar, tem muitos problemas, muitas doenças já são relacionadas a esse excesso. Alzheimer, diabetes, doenças autoimunes, vários marcadores inflamatórios estão associados com esse excesso de insulina, com esse excesso de glicose no sangue. Nosso corpo não foi feito para ter excesso de glicose o tempo todo. A gente pode ter em alguns momentos alguns picos, é por isso que a gente tem alguns hormônios que vão trabalhar para equilibrar esse nível de glicose, mas o nosso corpo não foi projetado para ter açúcar o tempo todo, como é feito nos dias de hoje. Por isso que tem tantas doenças metabólicas e associadas a essa prática, tá? E como os alimentos ricos em carboidratos são viciantes, como eu falei no início da live, a gente lida praticamente com um pouco de vício, né? Um vício alimentar. A gente come muitas vezes por vício, não por fome, porque a gente escolhe esse tipo de alimento. Esses alimentos são agradáveis, são palatáveis. Então, é isso. Hoje a nossa maior dificuldade é lidar, né? Então o jejum acaba sendo uma estratégia não só fisiologicamente saudável, mas é uma forma de um período do dia você se abster desses excessos, uma contenção aí temporária no teu dia para você, não, aqui é a minha janela restrita de alimentação, não como tal de tal hora, porque eu acredito que só trabalhando muito a mente a gente vai conseguir equilibrar essa questão da alimentação de hoje, porque realmente é como se fosse um vício, tá? O André tá dizendo nem começar jejum após comer banana. Tudo que se você começar jejum logo após um boom de carboidratos, vai ser mais difícil. Então, o que eu sempre falo, começa comendo mais proteínas, tirando o excesso de carboidratos aos poucos, come proteína, come ovo, come, né, os tipos de proteína mais saudáveis, e daí começa que você já vai tirar aquele boom de açúcar do sangue, que é a questão que mais dá desconforto. As pessoas falam, eu tenho vertigem, tenho problema de ficar tonto, porque ela come um pãozão lá antes de fazer jejum. Outro dia até uma pessoa nos grupos falou, eu passei mal, porque ela tinha comido brigadeiro antes do jejum. Mas é óbvio, né? O que acontece quando você dá um boom de carboidratos? Vai passar mal, porque o excesso de insulina, o excesso de açúcar no sangue, quando esse açúcar diminuir, você vai sentir todas essas questões. Mas não foi o jejum especificamente, mais o que você comeu, porque claro, se você não faz jejum, come brigadeiro, daqui 4, 5 horas você vai estar com fome de novo, você vai comer e não vai ter essa queda de açúcar tão brusca. Por isso que os alimentos são fundamentais aí na escolha para fazer o jejum. Tá bom, gente? A Thelma tá dizendo que estou aprendendo com você, porque ela foi em dois nutricionistas que não concordam. Muitos não concordam mesmo, e cada um tem uma forma de pensar, né, gente? O que eu vejo hoje que alguns aspectos fisiológicos que o nosso corpo, por exemplo, o jejum é algo que o nosso corpo tem uma predisposição biológica para dar certo, só que a nossa alimentação hoje rica em carboidratos com certeza nos dificulta, por isso aí essa necessidade de comer de tantas em tantas horas para você não ter essas baixas de açúcar, aí você acaba que o teu corpo vive movido ao açúcar, como eu disse antes, tá bom? Beijão para vocês e até mais, um bom domingo e poucos carboidratos, viu, gente? Até!